Bem, eu sou Carolina Carvalho. Eu faço parte da Clarim, uma indústria que fica situado em Inhambupe, Bahia. Eu faço parte da empresa, né, junto com Eduardo Carvalho, que é meu pai, junto com minha mãe, Urânia Carvalho, minha irmã. Então, somos uma empresa familiar. Contando um pouco aqui da minha função, hoje eu executo a parte de negócios dentro da empresa. E falando aqui um pouco sobre a história da Clarim, é uma história de vontade. Trazendo assim, eu como espectadora, né, olhando ali para esse pai, para Eduardo, ele nasceu empreendedor. Ele empreende desde muito novo, desde muito pequeno. E ele conta essas histórias, né? Contou muito essas histórias pra gente. Então, desde 10 anos de idade, que ele teve uma venda onde ele vendia chiclete Plock. E dali ele foi para Alferes e foi para tecidos, até que ele veio para Salvador com 17 anos. Com essa idade, ele queria muito evoluir, né? Ele tinha uma ambição de crescer. E Inhambupe estava pequeno, mas ele tinha essa vontade de retornar às suas origens. Foi quando ele entrou na Indeba, que até hoje é um parceiro, eles são muito amigos. E a Indeba incentivou, né? Percebeu essa habilidade de Eduardo de negócio, de vendas, do comercial, e trouxe para ele, assim, a autonomia dele liderar empresas, reformar empresas que estavam em uma situação mais difíceis, né? Então ele durante o período dele lá dentro, ele fez muitos experimentos comerciais que deram bastante resultado para a empresa. E foi aí que surgiu uma vontade dele de distribuir o produto da Indeba em embalagens menores. E ele fez esse experimento lá no interior e deu bastante resultado. E aí foi quando ele conversou com o Han dizendo que queria montar o próprio negócio. E dali, né, dentro dessa vontade, ele começou mesmo num local lá dentro do interior. Tudo ainda era muito manual, era vontade, não teve incentivos. Foi assim, na força da coragem mesmo, onde todo mundo envolvido ali, de família, familiares, que se apoiou ali, né? Um contou com o outro e foi desenvolvendo a fábrica. Chegou uma hora que meu pai falou assim: eu quero crescer, eu quero fazer uma indústria. Aí foi quando ele, isso é muito legal, porque tipo assim, ele foi no Banco do Nordeste falar com o pessoal que faz a parte dos projetos e ele disse que ele já existia, já tinha uma indústria e já tinha todo um desenvolvimento, mostrou a planta, mostrou tudo, fez um projeto enorme, tudo com amizades e tudo, mas ainda não existia. Ali não estava, né? Ele precisava de um recurso para poder, inclusive, fazer aquilo tudo que planejava. E esse planejamento deu certo, deu um resultado. E foi quando ele abriu, né, comprou um terreno e fez numa parte inicial a fábrica. E aí ali foi se desenvolvendo. Os primeiros produtos que a Clarim fabricou foi desinfetante, shampoo para carro e a geleia à base de óleo de pinho. Porque ele via dentro da região uma necessidade muito grande nessa parte automobilística e no geral do desinfetante. Então ele começou com essa linha. E vendia juntamente produtos da Indeba também pela distribuidora. E aí a empresa, ela foi, meu pai, ele foi entendendo que o mercado, ele queria uma possibilidade de um produto com uma qualidade, né, que tivesse uma qualidade e que tivesse um custo menor. E foi quando ele decidiu expandir o mix dele. Então aí a gente começou a abrir para a parte na área de limpeza geral, a gente lançou um detergente perfumado concentrado, depois um multiuso.
E aí a gente lançou toda a nossa parte de limpeza geral, que são composto, né, de detergentes concentrados, de limpa-vidro multiuso, de aromatizantes, desinfetantes, hospitalares, bactericidas. Temos também ali dentro um produto multiuso, né, um produto flotador. E começamos a desenvolver a parte de lavanderia. Meu pai trabalhou muito tempo também com muita expertise na área de lavanderia. E foi quando ele decidiu fazer, depois de uns 4 anos de fábrica, ele decidiu fazer a parte de lavanderia. E aí ele começou a fazer o sabão, o amaciante, o alvejante, a base de cloro e o finalizador. Começou assim, né? Depois foi expandindo esse mix para os desengraxantes, para mais 2 tipos de sabão, e isso só veio crescendo. Assim, a Clarin, ela, por ser uma empresa, né, de médio porte, a gente percebe dentro do mercado uma objeção de estrutural, né, de, pô, vocês vão conseguir me atender? E dentro do mercado, o que a gente prioriza é que dentro de ter uma empresa, dentro de fazer uma parceria com uma empresa de médio porte, você lidar diretamente com o dono. Então, você lidando diretamente com as pessoas responsáveis, que somos uma empresa familiar, isso já traz uma facilidade. A gente está ali para, de fato, fazer uma parceria com o cliente, para a gente crescer juntos, trazendo possibilidades de melhorar e alcançar mesmo o que se é almejado dentro da proposta do cliente, né? Então, uma coisa que eu converso muito assim com meu pai, e ele diz assim: eu não me preocupo com o resultado. Eu gosto do processo. O que me satisfaz é o processo. O que me satisfaz é estar ali com o cliente, vendo ele satisfeito. É ver que realmente aquele produto, né, por exemplo, um produto da linha de lavanderia, sabões com uma... A gente tem hoje 4 tipos de sabão. Todos eles têm uma quantidade de alcalinidade diferente para poder atender a respectivos tipos de necessidade. Então, ali, quando a gente entra no cliente e que a gente consegue, de fato, resolver aquele problema, isso gera muito mais satisfação. Então, essa ideia que meu pai traz, né, de eu não me importo muito com o resultado, eu já me sinto satisfeito. O que me importa é esse processo, isso é passado como a cultura da empresa. De que a gente está mesmo ali para o cliente, sabe? A gente está ali para poder gerar o sucesso. A gente pensa na experiência que o cliente vai ter trabalhando com o material que a gente oferece. Falando um pouco assim, né, do segmento que a gente atua lá na fábrica. Hoje a gente atua com o segmento institucional. Então a gente trabalha o nosso foco mesmo. Por isso que eu falei, né, dos sabões, da linha de lavanderia, da linha de limpeza geral. Tudo isso não é voltado à linha de varejo, é voltado a uma linha institucional. Hotéis, clínicas, hospitais, então são indústrias também, frigoríficos, a gente trabalha bem forte com essa área institucional, certo? Esse é o nosso principal foco, é a linha institucional. Então, o que é que a gente percebe, e sempre percebeu, assim, desde o início, meu pai já praticava essa forma, esse formato, e eu continuo, né? E todas as pessoas que estão relacionadas aos vendedores, ao comercial, também pratica dessa maneira, que é assim: como é que eu vou fazer o meu cliente alcançar o sucesso que ele necessita com o meu produto? Muitas vezes, dentro da área aqui de Salvador, a gente percebeu, assim, há uns 10 anos atrás, fazendo um estudo, era fechado o mercado. O mercado ele era fechado com a Diversei, com a Ecolab e com a Indeba. E eu comecei a estudar junto com um parceiro que tinha na época de comercial, e a gente começou a olhar quais eram as principais objeções que aqueles clientes tinham. E a gente entendeu que
não é só fazer um treinamento sobre o produto. A gente entendeu que a gente precisava treinar o nosso cliente para ser o nosso vendedor. Então, como é que funcionava isso, né? A gente entendeu que o nosso vendedor, de fato, dentro da organização, era o ESG. As pessoas que trabalhavam na limpeza, elas eram os nossos vendedores. Então, eu queria que a empresa ela me quisesse. E não que ela comprasse porque o meu produto ele tinha mais estrutura para oferecer, né? Que não era o caso ali. Eu entendi que dentro da minha concorrência, os meus concorrentes eles tinham um padrão de estrutura bem maior do que o meu para poder oferecer. Então precisava oferecer alguma coisa que eles não ofereciam por serem grandes, que era essa atenção especial ao seu funcionário. E a gente fazia um treinamento específico para o ESG. A gente identificou que o ESG ele não entende, e até hoje isso, tá? Ele não entende qual é a importância dele para dentro da organização. Então a gente faz calendários anuais, onde a gente dá treinamento para o colaborador, não só voltado ao que o produto pode executar, não só a qual a forma que aquele produto pode fazer dentro da organização, mas qual é a função dele utilizando esse produto e o que é que vai gerar isso para o cliente dele. E não para o dono do hotel, do hospital, mas para o cliente, dele entender quem é o cliente dele. Então a gente subdivide, né, na parte interpessoal, a gente faz um treinamento sobre relacionamento, sobre como atender. Muitas vezes a pessoa diz assim, nossa, mas eu vou fazer um treinamento com a ESG de como ele vai atender o cliente, ele lidar com o cliente. Ele lidar diretamente com o cliente. Então ele precisa entender que ele é muito responsável pela satisfação do cliente dentro daquela organização. Então a gente traz um mix assim. Eu passei, né, uns 7 anos estudando autoconhecimento. Então, estudando lidar com pessoas é um lugar de muita habilidade. Assim, é uma habilidade minha que é lidar com as pessoas. É observar os perfis, entender como é que a minha comunicação chega mais sutil, né? Chega sutil ali de perceber o outro e como é que eu consigo chegar até aquele outro para que ele compreenda a minha linguagem. Então, a forma como a gente faz o treinamento é individualizado, não é um treinamento, ele tem até tópicos padronizado, mas eu faço com a organização o treinamento voltado para a necessidade deles. Então, assim, hoje a Clarin, a gente está procurando entender que como é que a tecnologia penetra e pode evoluir, fazer a gente evoluir de fato. A gente tem uma equipe muito sucinta, sabe? É uma equipe pequena, mas que de fato não tem necessidade de ser maior do que se tem hoje. Porém, a gente percebe que a tecnologia ainda é algo que a Clarin está dominando. Então, é um lugar que a gente está se aprimorando, né, evoluindo nisso, para que a gente consiga operações mais automatizadas e que isso gere mais facilidade mesmo, mais produtividade. A gente acredita nisso, né? Então, a gente também está querendo entender como é que a gente trabalha com a tecnologia dentro ali da fábrica. Os nossos produtos, a gente fez uma escolha, né, de trabalhar com a linha institucional. Então, a linha institucional, ela tem um mínimo de padrão. Ela tem um padrão básico de todas as fábricas e de todas, né, que trabalham com saneantes. E a gente segue essa prática de ter um produto com uma qualidade de excelência. Então, com a gente ser pequeno, de fato, a gente precisou fazer uma escolha que é o quê? Diminuir a nossa lucratividade. Mesmo que a gente consiga, né, ter, por exemplo, uma coisa que nos ajuda se eu sou médio e eu tenho um cliente que é médio, eu trabalho de igual para igual. A minha margem continua a mesma. Mas se eu trabalho
de médio para um maior, eu preciso ajustar a minha lucratividade pelo volume. Então, a gente tem duas estratégias lá dentro da empresa. A estratégia de focar no médio, focar no pequeno e no médio, né? Da lavanderia, do hotel, do motel, da clínica, sabe? De focar do médio, do pequeno para o médio. E se for um maior, trabalhar com o seu volume. Então a gente procura fazer assim. E daí, quando a gente tem um volume maior de um cliente, a gente entra em contato com as fábricas que fornecem a matéria-prima para a gente, para facilitar, para melhorar, né, essa condição. Mas, de fato, assim, é uma questão que não é positiva para dentro da organização de pequena e médio indústria. A gente não tem muita vantagem. Às vezes, dentro do mercado, até para trabalhar em licitações, nessas organizações, né, que são de altos volumes, é difícil. Falando um pouco, né, do mercado, de como foi que a gente começou e como estamos hoje, a gente começou, como eu falei, né, juntamente com a Indeba, meu pai sendo o distribuidor da Indeba e tendo dele, a gente trabalhava de São Sebastião até Paulo Afonso. Essa era a nossa região. E aí depois a gente expandiu para Salvador, expandimos para Bahia, e estamos hoje em Alagoas, Aracaju, no caso Sergipe, e começamos a entrar em Manaus. Manaus é um teste ainda que estamos fazendo, mas já estamos lá, um ponto tá lá. Então hoje assim, o local mesmo que a gente trabalha, né, mais porque a gente tem cliente, por exemplo, também no Espírito Santo, né, mas é pequeno ainda, é mais Bahia, Sergipe e Alagoas. Esses são os lugares mais mapeados, né, pela empresa. E agora falando um pouco sobre essa parceria nossa, né, com os sindicatos de saneantes, começou desde o início, assim, que eles decidiram formar o sindicato. No início, o meu pai que participava, ele estava mais atuante, ele sempre viu a importância de ter grupos. É algo assim também que sempre foi passado. Outra coisa que faz parte da nossa cultura, e eu confesso para vocês que no início para mim foi um pouco chocante, quando eu entrei para trabalhar com meu pai, que ele trazia assim, isso daqui é uma grande família. Eu olhava e fazia assim, mas família, pai? Ele, família. Eu passei um tempo para entender. E eu tava, né, antes de eu estar na parte de negócio, eu fiquei internamente entendendo os processos, né, vendo a parte de gestão, até que eu compreendi a minha arrogância, a minha imaturidade ali, de não olhar para o processo que já existia, para o legado que já existia, para o formato e a cultura que já existia pré-estabelecida ali. E eu compreendi que o que meu pai quis trazer como família é algo que é familiar. É aquilo que a pessoa se sente à vontade. E é isso também fica instalada lá dentro da nossa empresa, se vocês, né, quem quiser aí conhecer a nossa indústria, sinta-se à vontade, vai entender o que é que eu estou falando, assim, desse aspecto. Porque chega lá, de fato, as pessoas sentem à vontade. E esse à vontade é no nível tão grande que meu pai passou uma época afastado por questões de doença mesmo, e a empresa continuou funcionando com todas aquelas pessoas que tinham a maior gratidão pela forma como ele liderou, pela forma como ele falava, se comunica, se relaciona com as pessoas. De fato, ele é um ser ímpar, assim como ser humano. E ele trouxe isso para dentro da empresa dele. Então, eu entendo quando ele diz que ele se sente muito bem sucedido. Isso é muito legal. E ele traz isso, né? Você entra na empresa, você vê que as pessoas estão à vontade para trabalhar, à vontade para se expressar, à vontade para reclamar,
a vontade para dizer que tá massa, sabe? É a vontade para rir. As pessoas se sentem à vontade. É um espaço muito livre, muito familiar. Todo mundo quer ir trabalhar. Isso é muito bom. A gente às vezes conversa no WhatsApp que a gente vai se encontrar segunda. Então isso é muito legal, né? E eu entender o meu nível de arrogância ali foi evolutivo. Falando um pouco do relacionamento, né, que meu pai tem com as indústrias, com os outros, né, com as outras pessoas, os outros donos, eu acredito que o que mais ficou assim para meu pai é o relacionamento. É o respeito, é a amizade, sabe? É a relação. De aproveitar mesmo, eu acredito que é a base que o sindicato fornece, né? Por exemplo, no SESI, na FIEB, que são cursos, também de aprimorar, saber o que é que está dentro do mercado, sabendo as novidades que tem dentro do mercado. Então, assim, todas as informações que acontecem passa ali no grupo, né? Então ele tem acesso ao que a vigilância tá de novo, ao que o mercado tá trazendo de novo. Dentro dessas reuniões também há um network ali, apesar de ser concorrente, tem um lugar de relacionamento, de crescer, né? Inclusive não só eu, como ele também, mas a gente tem essa linhagem de se eu não posso atender, eu lembro um cliente que eu estava entrando e que ele precisava trabalhar com um produto doméstico. A gente indicou a Zab, porque faz parte do nosso grupo, né? Então eu acredito que eu falo assim, né, hoje na modernidade, o mastermind, né, desse lugar de ter grupos é o que de fato fortalece. Eu acredito que a empresa ela ganhou pouco. Talvez não porque não tenha possibilidades, mas por não ter pedido mesmo, sabe? E de não, talvez não ser tão participativo como meu pai precisou se ausentar, né, por uma questão pessoal, ele vai, pergunta para as pessoas o que é que está acontecendo, trocam conversa, trocam novidades, né? Mas é mais no suporte de se fazer parte de um grupo, de se fazer parte de uma associação, de um sindicato. Isso fortalece também na hora que a gente se apresenta, sabe? Para o cliente, de que fazemos parte de uma equipe, né? Apesar de cada um com a sua empresa, a gente tá ali dentro de um mesmo grupo. Então, assim, uma das coisas que a gente aproveitou bastante agora foi uma assessoria com Priscila, né, que faz parte do SESI. Ela foi lá, fez um acompanhamento. Primeiro foram duas pessoas que eu não me recordo que fez uma análise. E aí ela foi para lá para fazer a parte operacional dentro da produção. Então ela aplicou os 5 S's. Nosso colaborador chefe, né, do chão de fábrica, ele foi para os cursos do 5 S. A gente fez todo o aprimoramento. A empresa, de fato, assim, melhorou bastante no processo. Tinha muito... Um exemplo, uma coisa que ela percebeu que eu achei muito massa. O tempo de um batedor para o outro estava durando tipo 3 minutos e poderia ser 20 segundos. Então a gente conseguiu chegar aos 20 segundos. Tipo, o pessoal lá, que é como eu estava falando, né? Eles têm tanta vontade que eles aplicaram, gente, na primeira semana tudo que ela falou. Tudo, tudo, tudo. E ela trouxe, inclusive, quando a gente encerrou, de que foi a empresa que mais aplicou tudo que ela falou. A gente aplicou tudo, tudo. Então, para mim, assim, hoje, né, o que eu acompanhei, o que eu estive mesmo, foi de um grande benefício. Uma pessoa também que eu sempre falo e que sempre esteve muito, assim, solícito, que é Antônio, também, do SESI, mas eu vejo mais assim, que a gente ganhou bastante com relação a isso, sabe? Falando um pouco assim, né, dos incentivos que acontecem dentro da pequena empresa, fazer parte de um sindicato traz uma base que dá uma consolidação, sim, para a fábrica. Mas ainda, a gente percebe que um incentivo verdadeiro para uma empresa de pequeno porte não é tão bom, porque os projetos são projetos muito caros. Então, assim, só isso, para você desembolsar isso, já é um custo muito alto para dentro da nossa organização.
né? Hoje a gente tem um mercado nosso, dentro desses 20 anos, né? A gente fez 20 anos esse ano, a gente cresceu em todos os anos. Mesmo nos anos que meu pai precisou se afastar, a empresa veio crescendo. Então a gente vem crescendo aparentemente pequeno, mas quando a gente olha ao longo da história, foi um crescimento muito grande, já que não se houve nenhum tipo de incentivo inicial. Não teve, não teve capital inicial. Então entrou ali mesmo na força da coragem. Então aquele dinheiro ele foi rodando pelo próprio fluxo de caixa. Não se teve. Então, hoje o que a gente faz de investimento, né, de pegar o dinheiro, por exemplo, no Banco do Nordeste, ou BNDES, que são juros subsidiados, né, a gente consegue, a gente pegou, mas quando de fato era para fazer um investimento específico na fábrica, tudo planejado, já que a gente sabe que a gente não pode contar com esse capital inicial lá. Então a gente tem sempre que contar com a própria venda, com o próprio do que a gente reservou ali como ativo, né, para poder estar fazendo outros investimentos. Então, se assim eu fosse dizer aqui algo que poderia ser melhor dentro da nossa parceria aqui como indústrias também, é da gente se fortalecer nessa parte dos projetos. Ver como é que pode incentivar esse pequeno fabricante a ter um projeto ou até ter essa parceria com as fábricas maiores para desenvolver projetos, porque os bancos, eles não aceitam, eles só aceitam projetos com um padrão X. E esse padrão X só algumas pessoas executam com um valor Y. E que isso acaba, quando você olha o custo daquilo para o que você vai receber, você diz, nossa, tem que valer muito a pena. Que é bem alto. Então, assim, o nosso mercado, né, a gente vem crescendo a cada dia, a gente vem também, já que somos pequenos, a gente precisa contar com o nosso network. E o nosso network hoje, eu procuro fazer sempre pesquisa de mercado em furos de mercado. Já que eu sou pequena, eu preciso entender onde o meu concorrente ele não quer atuar, porque é grande, ele não vai atuar ali. Então é ali que eu procuro incentivar, né? É ali que eu procuro fazer com que a gente consiga penetrar dentro do mercado. Então a gente está entrando em mercados que não estão ainda nem vistos assim. Então vamos ver o que é que vai dar, né? Eu quero agradecer ao sindicato a oportunidade da gente estar aqui se apresentando, né? Grata a você também, Aurélio, a você, Ellen, a vocês pelo espaço, pelo lugar. Eu me senti muito à vontade, né? Falar da história de alguém, porque isso é falar da história de alguém, mesmo que esse alguém seja meu pai, é delicado, né? Mas me coloquei aqui como uma narrativa, mas também alguém que sempre fez parte disso, ali, né? Meu pai, ele, de fato, colocou todo mundo para fazer parte. Então a gente faz parte desde o início. Então, assim, muito, muito grata, foi muito bom. Espero que de fato, esse tipo de reunião, de entrevistas, dessa parte educativa, né? Que isso seja, continue, que seja continuado em outras perspectivas, né? Que a gente de fato faça coisas que somem. Não só entrevista para falar sobre o seu próprio negócio, mas trazer o que de fato importa. Porque qual é de fato a nossa ideia para estar falando sobre o nosso negócio, né? Então, qual é a função disso mesmo? Então, assim, fica aqui para mim de que a gente deve falar mais também do que se importa dentro de um negócio. É isso. Muito grata.